42. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 42. Eu farei essa leitura enquanto os irmãos acompanham reverentemente também a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimido. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Oremos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, diante do teu evangelho, palavra da graça do Senhor. O Senhor, através do teu Espírito, fala ao nosso coração através da tua palavra nessa noite, alimentando-nos, exortando-nos, corrigindo-nos, convertendo o nosso coração. O Senhor, e não o homem, fale ao nosso coração, para que o teu nome seja glorificado e o teu reino avance nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Por que sofremos? Por que existe o sofrimento? Esse, meus irmãos, é um problema que os filósofos, desde gerações passadas, se debruçam sobre ele, até hoje. O chamado problema do sofrimento, ou problema do mal, é algo que faz com que muitas pessoas se afastem de Deus, inclusive. Mas, talvez mais importante do que perguntar sobre por que é que nós sofremos, ou por que existe o sofrimento no mundo, devêssemos perguntar sobre como é que nós devemos reagir quando o sofrimento nos atinge, quando somos atingidos pelo sofrimento. Eu digo isso porque o sofrimento é algo certo.
Nessa vida, o sofrimento é um problema incontornável. Todos nós, se não sofremos, vamos sofrer. Eu acredito que nenhum de nós que está aqui, por mais tenra idade que tenha, não já tenha sofrido. Todos nós já sofremos. Talvez muitos de nós estejamos sofrendo nesse exato momento, enquanto estamos aqui na igreja. No mundo antigo, havia uma maneira de tratar o sofrimento. Eu comecei falando sobre os filósofos, não foi por acaso, porque eu vou apresentar uma receita dos filósofos do mundo antigo, na época de Paulo, por exemplo, para tratar o sofrimento. Esse modo de encarar o sofrimento, especialmente por parte de filósofos estoicos, que são mencionados na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, dizia basicamente o seguinte, que a maneira correta de lidar com o sofrimento é não se apegar a nada, nem se apegar a ninguém. Homens como o imperador Marco Aurélio, que era um filósofo estoico, e um escravo, que também era um filósofo muito famoso na época de Paulo, chamado Epiteto, ensinavam basicamente que você precisava treinar todo dia para não se apegar a nada nem a ninguém. Era como se eles dissessem que ao acordar pela manhã, você olhasse, por exemplo, para o seu filho, beijasse o seu filho e dissesse a si mesmo: essa é a última vez que eu estou beijando meu filho, porque eu não sei se mais tarde ele vai estar vivo. Esses filósofos, tanto Epiteto quanto Marco Aurélio, ensinavam isso e diziam que se você fizesse isso todo dia, quando o sofrimento chegasse, você não seria atingido pelo sofrimento. Mas existe também a maneira moderna de encarar o sofrimento. Essa que eu acabei de resumir é a maneira antiga de encarar o sofrimento. A maneira moderna de encarar o sofrimento, ela diz basicamente o seguinte, que o sofrimento não faz sentido, que o sofrimento é algo irracional, que nós não merecemos sofrer, que se o sofrimento existe, é porque existe alguma coisa errada com o mundo e existe alguma coisa muito errada com a natureza, e que não é possível, por exemplo, existir um Deus se existe o sofrimento, porque que tipo de Deus é esse que permitiria o sofrimento? Essa é a maneira moderna de tratar o sofrimento. O homem secular, ele não consegue conjugar o sofrimento com a existência de Deus. É por isso que o ateu diz que se existe o sofrimento, não pode existir um Deus bom e todo-poderoso. Porque se ele é todo-poderoso, então ele não é bom, porque ele não acaba com o sofrimento. E se ele é bom, então ele não é todo-poderoso, porque o sofrimento é ruim e ele não consegue acabar com o sofrimento. Esse é o chamado problema do mal, ou problema do sofrimento. Então, o homem moderno, especificamente o ateu, o homem secular, ele não consegue encontrar sentido no sofrimento. Então, existem essas duas maneiras, a maneira antiga e a maneira moderna, basicamente, de tratar o sofrimento. Mas além desses dois modos, meus irmãos, de tratar o sofrimento, existe a maneira cristã, que eu chamaria a maneira bíblica de tratar o sofrimento. E essa maneira está retratada justamente aqui no texto que nós acabamos de ler. O texto que acabamos de ler, ele nos fala sobre o sofrimento e sobre o modo correto de tratá-lo. Isso porque a história narrada aqui por Marcos, no capítulo 5, versos do 21 até o 43, nos apresenta pelo menos 3 pessoas que estavam explicitamente sofrendo. O pai, chefe da sinagoga, a sua filhinha de 12 anos, que estava à beira da morte, e uma mulher que tinha uma doença praticamente incurável. Então, temos aqui 3 pessoas que explicitamente estão sofrendo. Logicamente, muito mais pessoas estavam sofrendo nessa situação, porque a Bíblia não diz nada sobre a família da mulher, não diz nem o nome da mulher, não diz nada sobre a mãe, a não ser que ela estava presente, a mãe da menina de 12 anos, na hora em que Jesus entra no quarto.
que chega na casa do chefe. Então, muito mais pessoas estavam envolvidas e sofrendo nessa história que nós estamos aqui encarando. Então, meus irmãos, hoje, nessa noite, nós veremos como devemos encarar o sofrimento de acordo com a perspectiva bíblica. Veremos como Jesus tratou o sofrimento das pessoas ao seu redor e veremos também como Ele próprio, o Senhor Jesus, é um exemplo de como devemos reagir ao sofrimento quando o sofrimento vier. Nós veremos isso em duas partes. Em primeiro lugar, do verso 25 ao verso 34, nós veremos como Jesus tratou o sofrimento da mulher. E em seguida, dos versos 35 ao verso 42, veremos como Jesus tratou tanto o sofrimento do pai quanto o sofrimento da filha que estavam ali estavam envolvidos nessa situação. Então vejamos em primeiro lugar como Jesus trata a mulher que sofria. Lembre-se, meus irmãos, que Marcos nos narra a história aqui e nos diz que Jesus está caminhando ao lado de alguém importante, possivelmente alguém rico, que é o chefe da sinagoga, é o principal da sinagoga. É possível que a sinagoga judaica, que é um local onde se reuniam pelo menos 12 homens, substituiu basicamente o templo de Jerusalém durante o cativeiro de Israel, quando Israel foi levado para fora da sua terra, e logicamente não tinha um templo para adorar a Deus, então as sinagogas surgiram. Era um local onde os homens liam as escrituras, aprendiam sobre a promessa de Deus a respeito de Israel. Então esse homem, chamado Jairo, que eu vou tratar como chefe da sinagoga, porque eu acho muito estranho estar citando meu próprio nome na terceira pessoa, então eu vou tratá-lo como chefe da sinagoga. Então esse homem que é chamado chefe da sinagoga, ele é alguém importante naquela comunidade. Cafarnaum é uma pequena cidade, do tamanho de uma pequena vila nossa hoje, com poucas centenas de pessoas, mas esse homem era conhecido, e possivelmente quando ele ouve falar de Jesus, sua filha já está doente, e talvez ele tenha resistido ir ao encontro de Jesus, porque, como nós sabemos, a liderança do judaísmo, ela tem uma suspeita muito grande com Jesus, porque Jesus se apresenta como alguém que é contra o sistema, basicamente, da religião judaica. Nos seus primeiros anos de ministério, ele atrai muita gente, cura muitas pessoas, e isso incomoda a religião estabelecida, que é a religião judaica naquele lugar. Então aquele homem faz algo desesperador quando chega ali diante de Jesus, se dobra e diz: a minha filha está à beira da morte, vem, porque se tu colocares a mão sobre ela, ela vai viver. E Jesus vai com ele. Então Marcos nos conta que Jesus está indo em direção a essa casa, mas de repente no verso 30 Jesus interrompe a sua agenda importante, que era de socorrer uma menina de 12 anos que estava à beira da morte, para atender uma mulher. O verso 26 nos diz que trata-se de uma mulher pobre, uma mulher que tinha perdido tudo que tinha no tratamento de uma doença que se mostrava aqui uma doença incurável, uma doença que por 12 anos havia tirado tudo que ela tinha, todos os seus bens, e que ela havia padecido nas mãos dos médicos. É interessante que haja essa referência aqui, porque quando olhamos para o mundo antigo, especificamente para o contexto judaico, quem praticava a medicina ali, basicamente era o sumo sacerdote. Ele é que examinava quando havia impureza nas pessoas, alguma enfermidade, e receitava algo para aquelas pessoas. Então, talvez, não é certo o que eu estou dizendo, mas talvez a mulher tenha justamente gasto no templo com os sacerdotes durante anos, tentando ser curada dessa doença, mas não conseguiu a cura dessa doença. Seja como for, se havia medicina também fora do templo, é possível. Então, curandeiros que ali haviam, mágicos que ali haviam,
poderiam, de certa forma, também tirar os recursos dessa mulher em troca de uma suposta cura. Então esse é o contexto. Essa mulher é uma mulher pobre. Então Jesus, ele interrompe a sua agenda para atender uma mulher pobre. Em segundo lugar, essa mulher é uma mulher impura, porque o verso 25 nos diz que ela sofria de uma hemorragia. Não diz onde era a hemorragia, possivelmente era uma espécie de ciclo menstrual infinito que a mulher tinha, e isso lhe exauria as forças, isso lhe debilitava a saúde. E se nós conhecemos a lei judaica sobre a impureza, quando vocês puderem, ou em casa, leiam Levítico capítulo 15, por exemplo, que trata sobre esse tipo de impureza, especificamente sobre a impureza da mulher, quando ela estava nesse ciclo menstrual, de modo que ninguém podia tocar essa mulher, nem o seu marido podia se aproximar dela. Tudo que ela tocasse se transformava em algo impuro. Então, essa mulher é uma mulher impura. Ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher impura. Em terceiro lugar, ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Na sociedade judaica, no mundo antigo, para ser mais específico, no século I, a mulher é uma mera propriedade. A mulher não é uma pessoa com status de independência. Ela não pode ter propriedade, a não ser que não haja homens naquela família, então ela herda a propriedade. Ela é uma pessoa de segunda categoria. Ela pode ser comparada a um animal que é vendido na feira, naquele contexto. Uma mulher não pode falar com um homem que não seja o seu irmão, o seu pai, na rua, basicamente, o seu marido. Então, ela é uma mulher. Os judeus mais religiosos tinham uma oração que dizia assim: Pai, eu graças te dou, porque não nasci escravo, não nasci estrangeiro e não nasci mulher. Essa era uma oração que os judeus faziam nos dias de Jesus. Então, ela é uma mulher e Jesus para atender uma mulher. O texto nos diz que Jesus parou para dar atenção àquela mulher, deixou um homem importante esperando. Imagine a reação interna de um líder religioso da sinagoga que trata a mulher como um ser de segunda categoria. A sua filha está morrendo em casa. Jesus para no meio do caminho para dar atenção a uma mulher pobre, impura e mulher, como nós já dissemos. Então Jesus dá atenção a essa mulher. Jesus permite que essa mulher externe o que ela tem para dizer para ele, porque o texto não diz o que é que ela diz a Jesus, mas observe que ela diz no verso 33, Marcos diz que ela declarou a Jesus toda a verdade. Então ela precisava ser ouvida, ela carregava algo dentro de si, e Jesus conhecia o seu sofrimento, não somente o seu sofrimento físico, mas também o seu sofrimento interior. Por isso que ele interrompe a sua agenda para ouvir aquela mulher. Então ele dá atenção àquela mulher. E no final, no verso 34, observe que Jesus a trata de uma maneira afetuosa, de uma maneira carinhosa. Jesus chama a mulher de filha. Chama a mulher de filha. E no final, salva a mulher integralmente. Não somente do seu mal físico, mas também do seu mal espiritual. Jesus entende que aquela mulher precisava de salvação. Meus irmãos, quando lemos essa primeira parte da história narrada por Marcos aqui, definitivamente nós chegamos à conclusão que Jesus não era um estoico, que Jesus não trata o sofrimento com indiferença, que Jesus entende que o sofrimento é algo que deve ser compartilhado com aquele que precisa ajudar a pessoa. Quando lemos o Evangelho, em mais de uma ocasião nós encontramos Jesus sofrendo. Jesus sofre porque as pessoas estão morrendo de fome e ele manda os seus discípulos providenciarem alimento para aquelas pessoas que estão passando fome. Jesus sofre porque o seu povo rejeita
a palavra de Deus. Quando está entrando em Jerusalém, ele olha para a cidade e lamenta pelo destino terrível da cidade, de rejeitar o Messias, de rejeitar o Evangelho, de rejeitar o reino de Deus. Vocês devem se lembrar que quando morre um amigo próximo de Jesus, chamado Lázaro, Jesus chora. Ou seja, Jesus é movido de compaixão e chora quando vê o desespero da irmã de Lázaro, dizendo que se você tivesse chegado mais cedo, ele não teria morrido. E Jesus chora com essa situação. O evangelista João diz que ele foi movido nas suas entranhas e chorou. Isso aconteceu por diversas vezes. O profeta do Antigo Testamento, Isaías, já dizia que o Messias seria um homem de dores. Seria um homem de dores. Então, é alguém que sabe o que é sofrer. Voltando, meus irmãos, ao nosso texto, alguém poderia argumentar o seguinte: tudo bem, Jesus parou, Jesus atendeu aquela mulher, foi correto o que Jesus fez, mas o homem secular poderia perguntar o seguinte: e o sofrimento do pai? E o sofrimento da criança? E Jesus deixou lá, esperando. E o sofrimento do pai, do chefe da sinagoga? Será que Jesus não estava tratando com indiferença o pedido de um pai desesperado, que estava com a sua filhinha nas últimas? Veja, observe o verso de número 22 do nosso texto. O verso de número 22 diz assim: insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. É assim que está na nossa tradução: minha filha está à morte. O texto grego do Novo Testamento tem uma palavra aí que é uma palavra coloquial e ao mesmo tempo uma palavra muito técnica. A palavra escatom, nós chamaremos em português, ou escatos aqui no caso. Então, essa palavra significa última, últimas, que na teologia é chamado de últimas coisas. Então, é como se o chefe da sinagoga chegasse para Jesus e dissesse assim: a minha filha está nas últimas. Então, voltando aqui para a pergunta, será que Jesus não tratou com indiferença essa criança que estava nas últimas e ele sabia que estava nas últimas? Veja, meus irmãos, a resposta é sim, e somente sim, se você encarar o sofrimento da perspectiva do homem moderno, do homem secular. Se você encarar o sofrimento dessa maneira, então a resposta é sim. Porque na perspectiva do homem moderno, o sofrimento, ele é injusto sobre nós. Nós não merecemos sofrer. Na perspectiva do homem moderno, o sofrimento ele não faz sentido. Muito menos faz sentido a atitude de Deus permitindo que alguém sofra. O homem moderno não aceita esse tipo de coisa. Para o homem moderno, e pela lógica, pela nossa lógica, quando a gente lê o texto aqui, é como se a gente dissesse: meu Deus, se a gente sabe o final da história aqui, mas quem está vivenciando a história, olha para aquela cena, talvez o pai da menina tenha dito: eu não acredito que ele parou para atender essa mulher. Pelo amor de Deus, a menina está já morrendo, apressa. Talvez ele esteja dizendo: apressa-te, Jesus, apressa-te para socorrer a minha filha. É mais importante dar tempo de ir lá, salvar a minha filha e depois voltar e resolver o problema dessa mulher que já esperou, no final das contas, tanto tempo para ser curada. Pela lógica humana, nós olhamos por essa perspectiva. Essa é a única perspectiva racional e razoável que o homem moderno entende que essa história deveria acontecer. Mas, meus irmãos, o que acontece aqui, e o homem moderno não entende, é que sempre há um plano. Sempre há um plano. Sempre há um plano quando Jesus está fazendo algo, e nós não percebemos isso. É isso que nós veremos do verso 35 ao verso 42, e esse é o meu segundo ponto.
Vejamos como Jesus trata agora o sofrimento do pai, o sofrimento da filha. O verso 35 nos diz que os empregados do chefe da sinagoga chegaram com a notícia fatídica: a menina morreu. A menina morreu, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais ir para casa, levar alguém lá, porque ela já morreu. Imagine, meus irmãos, o sofrimento do pai nessa situação. Talvez, eu já disse, ele tenha pensado como o homem moderno pensaria: se ele tivesse se apressado, isso não teria acontecido. Talvez ele tenha pensado nisso. Mas o verso de número 36 diz que rapidamente, talvez até mesmo antes do pai processar essa notícia terrível, Jesus interrompe a palavra dita pelo empregado, o escravo ou o empregado ou o familiar que veio de lá da casa do chefe da sinagoga e diz assim: não tenha medo, apenas confie, confie em mim. É isso que ele está dizendo: não tenha medo, apenas confie em mim. E vai com o chefe da sinagoga. Uma coisa que não é explicada nessa história nos evangelhos de forma geral é o que é dito no verso 37, porque no verso 37 Marcos diz que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Veja, um verso ou dois antes nós encontramos uma multidão apertando Jesus. Imagine uma procissão apertando Jesus. Ele não podia nem andar direito, de modo que os discípulos têm raiva quando ele pergunta quem foi que me tocou, porque no meio de uma multidão é uma pergunta sem sentido. Então, como é que Jesus controla essa multidão? O texto não diz. O texto não diz, como ele disse, é o seguinte: não vai ninguém. O texto não diz como Jesus fez isso, mas é como se ele tivesse dito: não vai ninguém, vai só fulano, cicrano e beltrano, que foi no caso o pai, e mais 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles vão em direção até a casa do chefe da sinagoga. Então, o verso 39 nos diz que, ao chegar à casa do chefe da sinagoga, Jesus se depara com uma cena muito comum no mundo antigo. Vocês, olhando para essa cena, qualquer pessoa que leia o texto sem entender o contexto e a cultura do mundo antigo, vai pensar que se tratam de parentes que naturalmente estão chorando porque morreu alguém da família. Nós nos lembramos basicamente quando morre alguém próximo a nós, da nossa família. As famílias são grandes, então vai todo mundo para o velório e fica todo mundo chorando. Alguns choram mais desesperadamente e outros de forma mais contida, mas é natural que haja lamento, é natural que haja choro. E alguém que lê esse texto acha que é isso que está acontecendo. Só que não é apenas isso que está acontecendo. Logicamente, a mãe devia estar chorando e pranteando. Se a menina tinha irmãos, o que é possível, eles estavam também chorando. Os empregados da casa que conheciam a criança, possivelmente estavam também lamentando. Mas o que Marcos está nos chamando a atenção aqui é que haviam pessoas que eram pagas para chorar. As chamadas carpideiras, que eram mulheres que rasgavam a roupa, se jogavam no chão, derramavam areia sobre a cabeça e faziam uma cena, eram pagas para fazer isso. Os pranteadores profissionais também faziam isso. E é contra essas pessoas que Jesus chega e diz uma coisa que vai provocá-las. Jesus diz, observe, aí quando ele entra, no verso 39, na casa do chefe da sinagoga, ele diz: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela está dormindo, Jesus diz. Observe o que é dito no verso 40, que apoia o que eu acabei de dizer, que se tratavam de pessoas pagas para fazer aquilo. Porque no verso 40 nós temos uma mudança repentina de humor dessas pessoas. Elas estavam pranteando no verso anterior e de repente começaram a rir. Como assim? Elas começaram a rir de Jesus, porque Jesus disse que a menina estava dormindo, não estava morta. Então, eram esses pranteadores, e é justamente esse povo que Jesus manda sair. Observe o verso de número 40.
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, então não sabemos como Jesus reagiu. Se reagiu como ele reagiu no templo de Jerusalém, ele deve ter sido ameaçador. Então ele deve ter gritado, ele deve ter falado alto e ter mandado todo mundo desaparecer, como diz a gíria nordestina aqui: desapareça. É como se ele tivesse dito isso. E saíram aquelas pessoas. Então Jesus, ele chama a mãe, chama o pai, chama os seus discípulos e entra no quarto da menina. É isso que diz aí o verso de número 40 ainda, né? Então, somente 6 pessoas entram no quarto da menina. E o verso de número 41 nos diz como Jesus trata o sofrimento da menina agora. O sofrimento do pai, o sofrimento da mãe, o sofrimento daquela família. As palavras que Marcos apresenta aqui na língua original de Jesus, que é o aramaico, não é o nome da menina, ok? Talita não é o nome da menina, embora seja um nome que é dado, né, a muitas pessoas, mas o nome Talita que aparece aqui é uma expressão aramaica, okay? Talita cum. Muitos estudiosos, críticos do Novo Testamento, chegaram a dizer que isso aqui era uma espécie de palavra mágica que provava que Jesus era um feiticeiro naquela época. Muitos estudiosos chegaram a dizer isso. Marcos dissipa esse tipo de suposição quando ele mesmo traduz essas palavras. Então Marcos faz a tradução para o grego do que significa Talita cum, quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Na verdade, esse termo Talita cum tem uma tradução mais sutil, mais carinhosa, mais afetuosa. Alguém já comparou o que Jesus diz aqui à menina quando acontece o que acontece quando uma mãe ou um pai vai acordar o seu filho ou a sua filha de uma maneira paciente, quando eles não estão atrasados para ir para a escola. Então a mãe geralmente se senta e diz: meu filho, ou querida, ou querido, está na hora de levantar, está na hora de acordar. Então Jesus disse isso a menina, com esse tom, e todos ficaram admirados porque a menina acordou. A menina de 12 anos. Há uma outra nota cultural aqui que nós precisamos saber, que uma menina de 12 anos naquela cultura já tinha idade para casar. Para nós é algo um tanto espantoso no mundo ocidental, uma menina de 12 anos já tem idade para casar, mas no mundo oriental, e isso é prova até hoje, né, em algumas culturas do Oriente Médio, a gente fica escandalizado quando vê crianças já sendo negociadas ou preparadas para o casamento, né, com a mais tenra idade. Então isso era muito comum, isso era a cultura do local. Então com 12 anos ela já era uma mulher, basicamente. Mas o texto a trata como uma criança, e nós, ao lermos a história, sabemos que era uma criança da nossa perspectiva. O fato é que aqui Jesus tratou do sofrimento daquela família. O que é que nós aprendemos, meus irmãos, com essa história? Nós aprendemos pelo menos 3 coisas. Primeiro, o poder de Deus é maior do que o nosso sofrimento. O poder de Deus é maior do que o nosso sofrimento. Observe que alguém que trata a morte que é o nosso maior inimigo, Jesus não está tratando aqui de uma gripe ou de uma doença corriqueira, ele está tratando da morte, nosso maior inimigo. Alguém que trata a morte como se fosse um mero sono, é alguém em que nós deveríamos confiar, e que muitas vezes nós não confiamos. Muitas vezes nós dizemos: apressa-te, Jesus, porque eu não aguento o sofrimento, eu não aguento mais. Eu queria que tudo estivesse perfeito, que a minha vida não tivesse nenhum problema. Então, nós apressamos Jesus, nós queremos apressar Jesus. Mas alguém que é capaz de 1 minuto
transformar a morte em vida, é alguém que nós não deveríamos apressar. Então isso nos ensina sobre o poder de Deus diante do sofrimento. Conforme lemos no início do nosso culto, Paulo chama o sofrimento de algo momentâneo e corriqueiro em comparação com a glória que há de ser revelada para o povo de Deus. Em segundo lugar, há sempre um plano por trás do sofrimento do povo de Deus. Há sempre um plano por trás do sofrimento do plano de Deus. Isso está em toda a Sagrada Escritura. Lembrem-se de Jó. Ele não sabe que há um plano. Para ele, em algum momento, o sofrimento é algo sem sentido. Ele se queixa diante de Deus. Ele peca diante de Deus quando se queixa. Então, ele não entende porque tudo aquilo está acontecendo se ele fez o que é correto. E no mundo antigo, alguém é abençoado por Deus quando faz o que é correto, alguém é castigado por Deus quando faz o que é incorreto. É assim que pensa o homem na época de Jó. É o livro mais antigo da Sagrada Escritura. Está no texto aí do nosso boletim também de hoje. Então, observe e lembre-se o que acontece com o próprio Jesus. Alguém que olha de fora e diz: um homem extraordinário, bom, curava as pessoas, ajudava as pessoas, falava a verdade, e morrer numa situação daquela como um criminoso, passando vergonha nu em uma cruz, uma morte considerada pelos judeus amaldiçoada. Não faz sentido, mas nós sabemos que por trás do sofrimento de Jesus há o maior plano de Deus, que é a redenção de pecadores, que é a restauração do mundo, a restauração da terra. Nós lemos no começo do culto, em Romanos 8, que a terra geme, esperando também a sua própria redenção. As catástrofes naturais, meus irmãos, elas são os sinais do desequilíbrio que há no mundo imperfeito, afetado pelo pecado. O mundo original que Deus criou é um mundo bom, conforme o Gênesis. Tudo que Deus criou é bom, é a boa criação de Deus. E a morte de Jesus não veio simplesmente salvar as almas dos pecadores. Ela faz isso em primeiro lugar, mas ela também vai transformar o cosmos, vai restaurar o mundo conforme o plano original de Deus, e tudo voltará a ser muito bom, conforme diz a Sagrada Escritura. Por fim, meus irmãos, nós precisamos de Jesus para vencer o sofrimento. Nós fazemos muita coisa para driblar o sofrimento, todos nós. Nós procuramos muitas vezes ajuda, o que não é errado. Há muitos problemas que precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico, medicação. Nada disso é errado, porque o próprio Deus providenciou conhecimento, providenciou a saúde, e Jesus mesmo disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, logicamente, nós precisamos muitas vezes disso, mas nós não podemos confiar cegamente nisso. É isso que a Escritura nos diz. Nos diz que mesmo auxiliados por esses meios secundários que Deus criou, no final das contas, nós não podemos fazer nada sem Jesus. Não podemos nada sem Jesus. Isso inclui vencer o sofrimento. Como na história de hoje, isso independe da nossa condição social. É um homem rico, conhecido, poderoso, como chefe da sinagoga, é uma mulher pobre, impura e mulher como a mulher da história. Ambos precisavam de Jesus. Como diz o Evangelho, sem Ele nada podeis fazer. Vamos orar. Pai, nós damos graças nessa noite. Damos graças pela Tua palavra. Damos graças pelo Teu Evangelho. O Senhor nos ensine através do sofrimento, como diz a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, passar por isso como um bom metal diante do fogo do Senhor, que é a aprovação, diante do sofrimento, que também nos impõe a nossa condição pecadora, diante do sofrimento que nos impõe também a criação, que ela mesma geme
que ela mesma sofre diante do pecado, diante da condição atual. Nos ajuda, Deus, a agir como Jesus, para aqueles que